Boa tarde, esta é a 11ª aula do curso Introdução à Sobrecerteza de Wittgenstein, segundo semestre letivo de 2021 no programa de pós-graduação em Filosofia da URGS. Nosso fio da meada para compreender a passagem das reflexões sobre a prova de Moore, sobre a prova de mundo exterior, né, à consideração da defesa do senso comum de Moore em Sobre a Certeza de Wittgenstein. O fio da meada para entender porque Wittgenstein começa pelo texto de 1939 e, a partir dali, encontra uma estratégia, define uma estratégia para abordar o texto muito anterior de 1926, é a distinção fundamental na avaliação de uma prova entre validade, solidez e cogência de argumentos. A ideia em que eu tenho insistido é essa: uma coisa é um argumento válido, outra coisa é um argumento sólido, saber um argumento que é válido e tem premissas verdadeiras, mas outra coisa ainda é um argumento cogente, que não apenas é válido e sólido, mas que é tal que as premissas oferecem uma razão para aceitar a conclusão, uma razão que nós não tínhamos antes de dispormos dessas premissas. Ou seja, que a justificação para tomar as premissas verdadeiras se transfere para a conclusão. Isso não acontece na prova de Moore, a prova fracassa porque toda a justificação para aceitar as premissas como verdadeiras já supõe a verdade da conclusão, a prova incorre em petição de princípio. Sem prejuízo de ser, como Moore insiste, que é um argumento válido, não tem dúvida que é, e um argumento sólido, cujas premissas são verdadeiras, também não tem dúvida disso. Wittgenstein se dá claramente conta disso, ele introduz o tema da cogência, de fato, na primeira das observações de sobrecerteza. A primeira coisa que Wittgenstein escreve é: se você sabe que aqui está uma mão, tudo mais nós te concederemos. E aí, quando a gente diz que tal e tal proposição não pode ser provada, por certo, isso não significa que ela não pode ser derivada de outras proposições. Qualquer proposição pode ser derivada de outras, mas elas podem não ser mais certas do que ela própria. Tá? Aqui está o núcleo da coisa. Eu posso derivar a proposição, existe um mundo exterior, das proposições aqui está uma mão e aqui está outra, mas elas podem não ser mais certas do que a própria conclusão. De fato, o ponto que Wittgenstein assinala é que a conclusão é pressuposta no sentido preciso de que apenas se a conclusão for verdadeira nós temos justificação para aceitar as premissas. Isso fica muito claro quando ele oferece em 208 a 211 aquela caricatura da prova de Moore, que é a prova da existência da Terra, com base num telefonema para Nova York. Em 243, Wittgenstein escreve: a gente diz, eu sei, quando está apto a dar razões persuasivas. Eu sei remete a uma possibilidade de demonstrar a verdade. Se alguém sabe alguma coisa, pode vir à luz, supondo que ele está convencido disso. Mas, se o que ele acredita é de um tipo tal que as razões que ele pode dar não são mais fortes que a sua asserção, então ele não pode dizer que ele sabe aquilo que ele crê. Bom, eu dediquei toda a aula passada a apresentar uma justificação para o que eu caracterizei então como a proposição central de sobrecerteza, a saber, a observação número 401. E fiz isso passando pelo exame da distinção fundamental entre pressuposições e premissas tácitas de argumentos.
deixem-me dizer para vocês que isso pode ser instrutivo. Quando eu apresentei pela primeira vez um argumento, fiz isso num seminário interno do pós-graduação da URGS, perguntando se daquelas duas premissas eu estou autorizado a inferir a conclusão, e chamando a atenção para o fato, eu usei esses subscritos A1 e A2 para chamar a atenção que as duas ocorrências de A são duas ocorrências do mesmo tipo, que não está garantido que sejam correferenciais. De onde a aparência de que nós precisávamos de uma premissa adicional dizendo que A em 1 e A em 2 tem a mesma referência. Bom, houve uma reação muito instrutiva a isso. Quando eu apresentei pela primeira vez, isso faz uns anos já, num seminário do nosso programa de pós-graduação, um colega nosso que hoje já está aposentado disse, mas esse problema não existe. Isso é um pseudo-problema. Porque não existe essa coisa de se perguntar se quando eu escrevo A uma vez, escrevo A pela segunda vez, eu tenho a mesma referência. Em lógica, sempre que eu uso a mesma constante, eu estou me referindo ao mesmo objeto. Eu respondi, que bom para a lógica. É claro que em lógica nós estamos pressupondo que diferentes ocorrências do mesmo tipo são correferenciais. Mas a vida é mais complicada que a lógica, e na vida nós não temos nenhuma garantia. Lembre do exemplo do Kaplan. Você fica, tá? Logo não é o caso que você não fica. E ele diz, isso não é uma ocorrência da lei da dupla negação, porque não está assegurado que as duas ocorrências de você são correferenciais. E aí ele sugere que isso pode ser remediado fazendo o seguinte, apelando para uma intenção diretiva, como ele chama, que consiste no seguinte: você se empenha em assegurar que as duas ocorrências de você se referem ao mesmo indivíduo. Ou que se forem dois indivíduos, você fica, portanto não é o caso que o outro não fica. Isso não é a lei da dupla negação, isso não é válido. Mas eu poderia ter alguma coisa como um esforço de atenção, de, como ele diz, olhar fixamente para o objeto e tentar não piscar. É uma maneira de dizer, eu estou tratando de assegurar a identidade de A1 e A2, das duas ocorrências. Então eu tenho agora você 1 fica, logo não é o caso que você 2 não fica, e você 1 igual a você 2. E aí Kaplan oferece o seguinte comentário: muito bem, disse a tartaruga a Aquiles, agora repita o argumento e não esqueça de incluir a premissa que estava faltando. O argumento da regressão ao infinito foi apresentado pela primeira vez 2 anos antes da publicação desse artigo de Kaplan por John Campbell. O artigo de Kaplan é de 1989. Em 1987, Campbell apresentou o argumento da regressão ao infinito no artigo Essence Transparent. Há uma versão depois mais condensada do argumento, ele reaparece no livro de Campbell, Past, Space and Self. A largada da regressão ao infinito consiste no seguinte: porque não está assegurado a priori que as duas ocorrências são correferenciais, a gente marca elas com índices, e agora a premissa que nos estaria faltando é essa proposição de identidade aqui 3.
por que isso não resolve o problema? Né? Muito bem, disse a tartaruga Aquiles, repita o argumento e não esqueça de incluir a premissa que faltava. Como se esse argumento fosse um entinema que tem uma premissa tácita que não foi tornada explícita, que precisa ser explicitada, e é 3. O problema é que se eu preciso dessa premissa 3 para poder inferir 4, e nesse caso eu vou precisar também me assegurar que A1, tal como ocorre em 1, e A1, tal como ocorre em 3, também são correferenciais. E o mesmo vale para A2, tal como ocorre em 2, e A2, tal como ocorre em 3. Já temos mais 2 proposições de identidade, e isso não para mais. Aí eu argumentei que o progresso, a regressão ao infinito, só é interrompida se em algum momento eu posso simplesmente dar de barato, pressupor, trade upon, como diz o Campbell, que as expressões são correferenciais, sem precisar importar mais nenhuma premissa, suposta premissa tácita. Mas, se eu devo poder fazer isso em algum estágio no curso da regressão, então eu deveria também poder fazer isso desde o começo, de tal forma que a regressão sequer começa. Né? Eu pressupondo, como nós pressupomos, que as expressões são referenciais, sem apelar para nenhuma premissa de identidade adicional, estou autorizado a realizar essa inferência. De f de A e g de A, eu chego a que algo é f e é g. Né? Então, muito do que eu tive empenhado em fazer nessa última aula foi demonstrar que nós não podemos tratar as pressuposições que nós fazemos o tempo todo como condição para poder fazer qualquer inferência. Veja, vamos lembrar mais uma vez a reação do meu colega. Não, esse problema não existe, porque na lógica está garantido que quando ocorrem duas vezes uma constante, ela está referindo ao mesmo objeto. E a minha resposta foi que bom para a lógica. Essa correferencialidade que a gente dá de barato numa pressuposição. Tá? E eu tenho que poder fazer isso para raciocinar de um modo absolutamente geral. Ora, essas pressuposições têm um conteúdo empírico. Se é do mesmo objeto que nós estamos falando, se o objeto existe, se ele preserva sua identidade no tempo, quais são as suas propriedades causais, que os objetos dos quais eu estou falando não estão sendo continuamente substituídos, digamos, a cada vez que eu pisco, fecho os olhos, abro de novo, e está ali uma réplica do mesmo objeto, qualitativamente indiscernível e numericamente distinta. Todas essas coisas são fatos assim, empíricos acerca do mundo. Tá? Nós pressupomos, como disse o Campbell, uma física intuitiva, toda uma teoria física. E a verdade dessas proposições empíricas é uma condição da validade das inferências que nós realizamos. É por isso que 401 de sobre a certeza diz que proposições com a forma de proposições empíricas e não apenas proposições da lógica formam a base de todo operar com pensamentos. Tá? Bom, eu quero enfatizar agora a ideia de que essa pressuposição, esse dar de barato, né? Agir sem antes tratar de me certificar de que essas proposições são verdadeiras, supor que elas são verdadeiras e seguir em frente, pressupor, e esse é um tema que Wittgenstein não desenvolveu suficientemente.
aparecem sobre a certeza, ele começa a articular isso, mas de fato é um ponto que não foi levado até as últimas consequências. A ideia é, pressupor não é uma atitude proposicional, não é uma atitude para com uma proposição. Embora o que é pressuposto possa ser, se nós o explicitamos, apresentado como uma proposição. Eu vou mostrar algumas ocorrências da ideia que vai se delineando com certa dificuldade, mas aos pouquinhos ao longo das reflexões de Wittgenstein. Observação 7 sobre a certeza. A minha vida mostra que eu sei, ou estou certo, de que é uma cadeira ali, ou uma porta e assim por diante. Eu digo para um amigo, por exemplo, apanha aquela cadeira ali, fecha a porta, etc, etc. É na minha atitude de dizer apanha a cadeira que se exibe o fato de que eu estou dando de barato que tem uma cadeira. Quando eu digo fecha a porta, isso manifesta a minha pressuposição de que a porta está aberta, que tem uma porta, em primeiro lugar. Mas isso não é o objeto de uma atitude proposicional, que seria uma atitude proposicional, no caso, implícita, tácita. Seção 10. Eu sei que um homem doente está deitado aqui? Absurdo. Estou sentado na cabeceira da cama. Estou olhando atentamente no seu rosto. Eu não sei, então, que há um homem doente deitado aqui? Nem a pergunta, nem a afirmação fazem sentido. Como tampouco a afirmação, estou aqui, que eu poderia usar a qualquer momento se uma ocasião apropriada se apresentasse. Então, 2 vezes 2 igual a 4 é absurdo da mesma maneira, e não a proposição da aritmética, fora ocasiões particulares? 2 vezes 2 igual a 4 é uma proposição verdadeira da aritmética. Não em ocasiões particulares e nem em ocasiões particulares, nem sempre. Mas a equação escrita ou falada 2 vezes 2 igual a 4 em chinês poderia ter um significado diferente ou ser simplesmente absurdo. E daí se vê que é apenas no uso que uma proposição tem o seu sentido. E eu sei que é um homem doente deitado aqui, usado numa situação imprópria, parece ser absurdo, parece ser não absurdo, mas antes evidente, apenas porque a gente facilmente pode imaginar uma situação que corresponda a isso. E a gente pensa que as palavras eu sei que são sempre apropriadas onde não há dúvida, e portanto mesmo onde a expressão de uma dúvida seria ininteligível. Adiante, no parágrafo 51, Wittgenstein conecta isso, e é um tema que também emerge sobre a certeza e não chega a ser suficientemente articulado, com a distinção que ele havia feito no tratado, a distinção central entre dizer e mostrar. 51. Que espécie de proposição é? O que poderia ser aqui um engano? Teria que ser uma proposição lógica. Mas é uma lógica que não é usada, porque o que ela nos diz não é ensinado por meio de proposições. É uma proposição lógica, porque descreve a situação conceitual, linguística. Tá? No entanto, é algo que mostra-se no uso da linguagem e não se diz expressamente. Não é objeto de nenhuma proposição, de nenhuma asserção explícita. 56. Quando a gente diz talvez este planeta não existe,
e o fenômeno de emissão luminosa se produz de outra forma, então, afinal de contas, a gente precisa de um exemplo de um objeto que existe. Isso não existe, como, por exemplo, existe tal e tal. Ou devemos dizer que a certeza é apenas um ponto construído ao qual algumas coisas se aproximam mais e outras menos? Não. A dúvida gradualmente perde o sentido. Esse jogo de linguagem simplesmente é assim. E tudo o que descreve um jogo de linguagem é parte da lógica. Tema retomado em 67, quando Wittgenstein escreve. Não poderíamos imaginar uma pessoa que sistematicamente ficasse cometendo erros, onde nós consideramos que um erro está fora de questão e de fato nunca nos deparamos com algum. Por exemplo, ele diz que ele vive em tal e tal lugar, que tem tal e tal idade, que vem de tal e tal cidade, e ele fala com a mesma certeza, dá todas as manifestações de certeza que nós. Mas ele está errado. Mas qual é a sua relação com esse erro? O que eu devo supor? 68, a pergunta é: o que o lógico deve dizer aqui? Em 79, citei de memória na aula passada, que eu sou um homem e não uma mulher, pode ser verificado. Mas se eu dissesse que era um homem e então tentasse explicar o erro dizendo que eu não tinha testado o enunciado, a explicação não seria aceita. Como é que se dá conta disso? Bem, Wittgenstein escreve: a verdade do meu enunciado é o teste de que eu compreendo esse enunciado. Isso é, há situações em que, se alguém duvida se uma proposição é verdadeira, cabe perguntar se ele entende essa proposição. O sujeito que duvida, por exemplo, de aqui está uma mão, é alguém que, se ele diz eu não sei se isso é verdadeiro, será que ele entende a frase aqui está uma mão? Que ele aceite a proposição é um critério da sua compreensão. Conversamente, a verdade dos meus enunciados é o teste do meu entendimento deles. Isto é, prossegue Wittgenstein, se eu faço certas afirmações falsas, torna-se incerto se eu as compreendo. E conclui: o que vale como teste adequado de um enunciado pertence à lógica. A lógica diz o que é um teste adequado de um enunciado. Por que pertence à lógica? Pertence à descrição do jogo de linguagem. Como eu tinha dito antes, tudo o que pertence à descrição de um jogo de linguagem pertence à lógica. A ideia aparece em 126. Eu não estou mais certo do significado das minhas palavras que estou de certos juízos. Eu posso duvidar que essa cor é chamada azul? E em 87 eu volto atrás, mas acho que o ponto lógico aqui é um passo adiante. Uma frase assertórica que era capaz de funcionar como uma hipótese.
pode também ser usada como um fundamento para a pesquisa e a ação. Isso é, ela não pode ser simplesmente isolada da dúvida, ainda que não de acordo com nenhuma regra explícita. É simplesmente pressuposto como um truísmo, nunca é posto em questão, talvez não é sequer formulado. Em 110, o que conta como o teste da proposição? Mas é um teste adequado? E se é, ele não deve poder ser reconhecido como tal na lógica? E se fornecer razões não chegasse, é como se fornecer razões não chegasse ao fim em algum lugar. Vem desde as investigações filosóficas. Minhas razões logo chegarão ao fim e então eu continuarei sem razões. E ele escreve agora, como se das razões não chegasse ao fim em algum momento. Mas o fim não são pressuposições que não estão elas próprias fundadas, é um modo de agir que não está fundado. Vamos retomar esse tema logo em seguida. Ainda na articulação gradual da tese de que pressuporá uma atitude proposicional, Wittgenstein escreve em 152, eu não aprendo explicitamente as proposições que para mim estão seguras. Eu posso descobri-las subsequentemente como o eixo em torno do qual um corpo gira. Esse eixo não é fixo no sentido de que tudo o firma, mas o movimento em torno dele determina sua imobilidade. Por fim, última ocorrência desse tema de que pressupor uma atitude proposicional, depois nós vamos ver como é que isso se articula na demonstração de que o que manifesta o fato de que eu estou pressupondo certas proposições é o modo como eu acho. É a ação. Tá? 232. Poderíamos duvidar de cada um desses fatos, mas não podemos duvidar de todos eles. Isso está entre aspas e ele comenta, não seria mais correto dizer nós não duvidamos de todos eles? Não é não podemos duvidar, é não duvidamos de fato. Que a gente não duvide deles é simplesmente nosso modo de julgar e, portanto, nosso modo de agir. Bom, aqui Wittgenstein está trazendo à baila o papel que juízos têm como princípios do julgar. Né? Juízos que são tomados como princípios, que têm uma função normativa, são aquilo que, lá nas observações sobre os fundamentos da matemática, ele tinha chamado de proposições empíricas rigidificadas. Esse tema retorna, previsivelmente, em sobrecerteza, tá? Onde ele escreve agora, a verdade de certas proposições empíricas pertence ao nosso sistema de referência. Tá? 136 e 137. Quando Moore diz que ele sabe tal e tal, ele está, de fato, enumerando uma lista de proposições empíricas
que nós afirmamos sem nenhum teste especial. Proposições, isto é, que têm um papel lógico particular no sistema de nossas proposições empíricas. E aí ele explica, em 137, mesmo se o mais confiável dos homens me assegura que ele sabe que as coisas são assim e assim, isso por si mesmo não pode me persuadir de que ele sabe, apenas de que ele acredita saber. É por isso que as afirmações de Moore de que ele sabe tal e tal não nos interessam. As proposições, todavia, que Moore apresenta como exemplos de tais verdades conhecidas são de fato interessantes. Não porque alguém sabe que elas são verdadeiras ou acredita que sabe, mas porque todas têm um papel semelhante no sistema dos nossos juízos empíricos. O 67. É claro que nossas proposições empíricas não têm todas o mesmo status, o mesmo papel, porque pode-se estabelecer, podemos afirmar uma tal proposição e convertê-la de proposição empírica em norma de descrição. Pense-se em investigações químicas. Lavoisier faz experimentos com substâncias em seu laboratório e agora conclui que isto e aquilo ocorre quando há combustão. Ele não diz que poderia ocorrer de outra maneira numa outra ocasião. Ele está de posse de uma imagem do mundo definida. Não, por certo, uma que ele inventou, algo que ele aprendeu desde criança. Eu digo imagem de mundo e não hipótese, porque trata-se aqui do fundamento óbvio para a sua pesquisa e, por isso mesmo, fundamento que não é mencionado nunca. Em 308, Wittgenstein começa a se perguntar se ele deve chamar essas proposições de proposições empíricas. E encontra uma solução de compromisso interina que vai perdurar deste parágrafo 308 até 402. E em 402 vai ser descartado. O que é? Ele escreve assim: conhecimento e certeza pertencem a diferentes categorias. Não são dois estados mentais, como, por exemplo, supor e estar seguro. Eu aqui estou supondo que faz sentido dizer eu sei o que, por exemplo, a palavra dúvida significa. E que essa frase indica que a palavra dúvida tem um papel lógico. O que nos interessa agora não é estar seguro, mas saber. Isto é, estamos interessados no fato de que, acerca de certas proposições empíricas, nenhuma dúvida pode existir, se é que fazer juízos deve ser possível. Ou antes, estou inclinado a crer que nem tudo que tem a forma de uma proposição empírica é uma proposição empírica. Ele introduz aqui a noção de forma de uma proposição empírica, da qual nós já nos ocupamos. E eu propus como interpretação dessa noção que tem a forma de uma proposição empírica tudo o que possa ocorrer como antecedente anafórico da variável proposicional assim estão as coisas. Tal como o parágrafo 134 das investigações a resgata do Tratados Lógico-Filosóficos. Wittgenstein dizia que o Tratados não era um
uma lata de lixo tentando se fazer passar por um relógio, mas um relógio que não dava a hora certa. As investigações resgatam a própria ideia de uma forma geral da proposição, tratando de tornar explícito o que tornou possível pensar que essa variável proposicional o que tornou possível apresentar essa variável proposicional como a forma geral da proposição. Tá? Agora, em 318 sobre certeza, ele escreve: essa pergunta não se põe, de modo algum. Se alguém está dizendo isso. Essa pergunta não aparece. A sua resposta caracteriza um método, mas não há fronteira bem definida entre proposições metodológicas e proposições dentro de um método. Mas a gente não deveria dizer, então, que não há uma fronteira clara entre proposições da lógica e proposições empíricas? A falta de definição aqui é a da fronteira entre regra e proposição empírica. Isso é que introduz a ideia de que nós estamos às voltas com juízos que têm a função de princípios do julgar. Tá? 124, eu quero dizer, usamos juízos como princípios do julgar. E em 140, nós não aprendemos a prática de fazer juízos empíricos aprendendo regras. O que se nos ensina são juízos e sua relação com outros juízos. Uma totalidade de juízos é tornada plausível para nós. Em 152, Wittgenstein escreve então: eu não aprendo explicitamente as proposições que para mim estão firmes. Eu posso descobri-las subsequentemente como o eixo em torno do qual um corpo gira. Esse eixo, como nós vimos, ele não é fixado no sentido de que algo o mantém firme, mas o movimento em torno dele determina a sua imobilidade. E agora em 232, entre aspas, poderíamos duvidar de cada um desses fatos, mas não poderíamos duvidar de todos eles. Não seria mais correto dizer: nós não duvidamos de todos eles? Que nós não duvidemos de todos eles é simplesmente nosso modo de julgar e, portanto, de agir. Aqui, então, aparece o tema menos elaborado de sobrecerteza. É um tema que Wittgenstein começa a elaborar no último dos 4 cadernos, que foi inteiramente redigido no último mês e meio de vida dele. Mais da metade do texto total de sobrecerteza é esse último caderno escrito no último mês e meio de vida de Wittgenstein. Vejam, é um homem morrendo de câncer, alguém que tem uma doença terminal, muito debilitado, que está fazendo um tremendo esforço de pensar coisas que até então ele não tinha pensado. E aqui emerge agora esse tema, que é o tema mais radical de sobrecerteza, que não se trata, nessas pressuposições, as proposições da forma de proposições empíricas, que são o fundamento de todo operar com pensamentos, não se trata de objetos de atitudes proposicionais, né? não se trata de que nós tenhamos certas crenças fundamentais, mas há um modo de agir que manifesta a nossa confiança de que as coisas são de uma certa maneira no mundo, portanto que certas proposições empíricas são verdadeiras. Não... Em 492 ele escreve assim:
Eu sei ou simplesmente acredito que reticências. Isso poderia também se expressar assim. O que tal se parecesse resultar que o que até aqui pareceu imune à dúvida era uma suposição falsa? Eu reagiria a isso como faço quando uma crença que eu tinha se mostrou falsa? Ou isso pareceria puxar o tapete debaixo dos meus pés, remover o chão sobre o qual estou pisando quando estou fazendo quaisquer juízos? Mas, por certo, eu não estou sugerindo isso como uma profecia. Eu diria simplesmente, eu nunca deveria ter pensado nisso, ou, por acaso, eu deveria recusar-me a revisar meus juízos, porque tal revisão implicaria numa aniquilação de todos os padrões. Havia uma antecipação tímida em 204, onde ele escreveu: dar razões, todavia, justificar a evidência chega ao fim. Mas o fim não são certas proposições que nos aparecem como imediatamente verdadeiras, isto é, o fim não é uma espécie de ver da nossa parte, é o nosso agir que está no fundamento do jogo de linguagem. Agora, em 337, ele escreve: a gente não pode fazer experimentos se não há coisas das quais a gente não duvida. Mas isso não significa que a gente toma certas pressuposições na confiança. Quando eu escrevo uma carta e ponho no correio, eu dou por certo que ela vai chegar. Eu espero isso. Se eu faço experimentos, eu não duvido da existência do equipamento diante dos meus olhos. Eu tenho um monte de dúvidas, mas não isso. Se eu faço um cálculo, eu acredito, sem quaisquer dúvidas, que os números no papel não estão se substituindo por conta própria. E também confio na minha memória o tempo todo. E confio na minha memória sem reservas. A certeza aqui é a mesma que eu tenho de nunca ter estado na Lua. O tema retorna em 358. Eu gostaria de considerar essa certeza fundamental, que nós confiemos que essas proposições são verdadeiras e nem sequer pensemos nisso. Eu gostaria de considerar essa certeza não como algo semelhante à precipitação ou à superficialidade, mas como uma forma de vida. E aí ele diz: isso está mal expresso e provavelmente está mal pensado também. Mas aí ele prossegue: isso significa que eu quero conceber essa certeza, como algo que está para além de ser justificado ou injustificado. Por assim dizer, como algo animal. E então, agora, pelo quarto caderno adentro, 411, se eu digo, nós supomos que a Terra existiu por muito tempo, no passado, ou algo semelhante, então, por certo, soa estranho que nós pudéssemos supor uma coisa dessas. Mas, no sistema inteiro dos nossos jogos de linguagem, isto pertence aos fundamentos. Essa suposição, poderíamos dizer, forma a base da ação e, portanto, naturalmente,
do pensar. E em 414, mas como é que eu sei que isso é minha mão? Por acaso eu sei sequer o que exatamente significa dizer que isso é minha mão? Quando eu digo como é que eu sei, eu não quero dizer que eu tenho a menor dúvida a esse respeito. O que nós temos aqui é um fundamento para toda a ação. Mas parece-me que ele está expresso impropriamente com a expressão eu sei. É um fundamento da ação, é uma certeza fundamental, mas não é uma proposição sabida com humor imaginário. O humor põe, lista essas proposições na lista das coisas que sabe serem verdadeiras. Né? Wittgenstein, em troca, escreve, 476, as crianças não aprendem que livros existem, que cadeiras existem, etc, etc. Elas aprendem a ir buscar livros, a sentar em cadeiras, etc, etc. Mais tarde, questões sobre a existência de coisas, por certo, emergem. E existe algum unicórnio? E assim por diante. Mas uma pergunta dessas é possível apenas porque o seu papel, é possível apenas porque, com uma regra, nenhuma pergunta correspondente se apresenta. Porque como é que a gente sabe como se certificar da existência de unicórnios? Como é que a gente aprende o método para determinar se algo existe ou não existe? E então, 510 e 12, nós encontramos o seguinte. Se eu digo, por certo eu sei que isso é uma toalha, eu estou fazendo eu estou expressando alguma coisa. É uma Äußerung, escreve Wittgenstein. Tá? Eu nem penso em verificação. Para mim, é uma manifestação imediata. Não penso no passado e no futuro. E, por certo, o mesmo vale para amor. É simplesmente como apanhar alguma coisa. Como eu apanho a minha toalha sem nenhuma dúvida. E, no entanto, esse apanhar direto corresponde a uma segurança, não a um saber. Mas eu não apanho, então, um nome da mesma maneira? E em 512, no dia seguinte, ele começa assim. A pergunta não é, e se você tivesse que mudar sua opinião, mesmo sobre as coisas mais fundamentais? E a isso, a resposta parece ser, você não tem que mudar. Isso é justamente o que significa ser fundamental. E por fim, em 559, você deve ter presente que o jogo de linguagem é, por assim dizer, algo imprevisível. Eu quero dizer, ele não está baseado em fundamentos, ele não é razoável nem não razoável. Ele está aí como a nossa vida. E é por isso que Wittgenstein introduz como uma categoria alternativa às categorias epistêmicas saber e crer, a categoria de confiar. 509. Eu realmente quero dizer que um jogo de linguagem só é possível se a gente confia em alguma coisa. Eu não disse pode confiar em alguma coisa. Não se trata da situação em que a confiança está justificada.
Se trata da situação em que há confiança. Tá? Ela não é nem justificada nem não justificada. Ela está aí como a nossa vida, como ele diz. Tá? Em 600, que espécie de razões eu tenho para confiar nos livros texto de física experimental? Já vem a resposta. Eu não tenho razões para não confiar neles. E confio neles. Eu sei como tais livros são produzidos, ou antes acredito saber, tem alguma evidência, mas ela não vai muito longe e é de uma espécie muito fragmentária. Eu ouvi, vi e li várias coisas. 628, então. Quando dizemos certas proposições devem ser excluídas da dúvida, parece que é como se eu tivesse que lançar essas proposições, por exemplo, que eu me chamo Ludwig Wittgenstein, num livro de lógica. Pois se pertence à descrição do jogo de linguagem, pertence à lógica. Mas que eu me chamo Ludwig Wittgenstein não pertence a nenhuma dessas descrições. O jogo de linguagem que opera com os nomes das pessoas pode certamente existir, mesmo se eu estou enganado acerca do meu nome. Mas ele pressupõe que não faz sentido dizer que a maioria das pessoas estão enganadas acerca dos seus nomes. Que imagem da lógica emerge dessas considerações? É o tema que Wittgenstein vem perseguindo desde as investigações filosóficas e ao qual ele não chegou a dar uma forma final, mas apenas um esboço. 375, aqui nós temos que nos dar conta de que a completa ausência de dúvida, em algum ponto, mesmo aonde diríamos que uma dúvida legítima poderia existir, não falsifica um jogo de linguagem. Pois também pode haver alguma outra aritmética. De novo, observações sobre os fundamentos da matemática. Eu creio que esse reconhecimento deve subjazer a toda a compreensão da lógica. Então, em 475, eu quero considerar o homem aqui como um animal, como uma criatura primitiva, a qual nós concedemos instinto, mas não raciocinação, como uma criatura num estado primitivo. Qualquer lógica boa o suficiente para um meio de comunicação primitivo não precisa de uma desculpa da nossa parte. A linguagem não emergiu pela via de alguma raciocinação. E 501, finalmente, eu não estou cada vez mais próximo de dizer que, no fim das contas, a lógica não se pode descrever. Você precisa olhar para a prática da linguagem e então você a enxergará. E nós compreendemos por que é que ele escreve, numa passagem que eu comentei na penúltima aula, não na última, na anterior, como tudo isso é próximo do Tratados. Como tudo isso ainda é reminiscente do Tratados. Ok, por hoje era isso.